Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. As elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo minha pesquisa intelectual. Entretanto, novas indagações surgiram-me na mente sequiosa. Foi então que, premido por intensa e legítima curiosidade, perguntei respeitoso: o auxílio que vemos atingirá porventura a todos? Aqui nos encontramos em um lar em bases retas, segundo sua própria afirmação. Mas, se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal? E se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvarios desequilibrantes? O instrutor meditou gravemente e redarguiu: André, o diamante perdido no lodo, por algum tempo, não deixa de ser diamante. Assim também a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Em todo lugar, desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Entretanto, devemos considerar que em tais circunstâncias as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio comprometem os nossos melhores esforços, e muitas vezes nessas paisagens de irresponsabilidade e viciação, para ajudar em obediência ao nosso ministério, devemos antes de tudo lutar contra as entidades monstruosas dominadoras dos círculos de vida dos homens e das mulheres que, imprevidentemente, escolhem um perigoso caminho da perturbação emocional no qual tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, porquanto são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhe foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra que lhes perseguem os filhos nascituros. Certas almas heróicas escolhem semelhante estrada na existência carnal, a fim de se fortalecerem nas resistências supremas contra o mal desde os primeiros dias de serviço uterino. Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitas fracassam, todavia, há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos e de determinadas moléstias congênitas que no mundo confragem o coração. As asserções do momento levavam-me a novo e fascinante estudo, as questões das provas retificadoras e necessárias. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos em companhia dele, junto de Herculano. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para juizar com precisão relativamente aos caprichosos desenhos de nosso olhar. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais, por falta de elementos para comparação analógica, mas posso dizer que, finda a parte propriamente técnica das conversações,
O meu orientador acrescentava satisfeito. Com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Depois de pequena pausa, acentuou: os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Voltando-se para os construtores, falou-lhes afável: meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo, na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos. Após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo, glândula, como sabe, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular até que se forme a medula óssea e se habilite a produção de corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão serviços dessa natureza. Alguns dos amigos presentes passarão a observar os mapas com maior atenção. Enquanto se estendiam sob os meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando o amplo exame da célula-ovo, acerquei-me do instrutor e, sentindo-o mais acessível às minhas interrogações, perguntei: temos nesses mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? A criatura receberá ao renascer total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Não, André, observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas, para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver. Aprimorando-se, as segundas resultam do labor individual da alma encarnada na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma, nos círculos benditos da experiência. Se o espírito encarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las-á ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, se referindo ao círculo no qual renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Em virtude das anteriores explicações do orientador,
Relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo reencarnado, até os 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia, não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu qual pai carinhoso e respondeu solícito. Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. E somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma pré-existente no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se for o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessantes, na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade, e se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital, no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei: oh, como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Diz bem, acrescentou o orientador, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura encarnada. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. O espírito renasce da carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas como atender a semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? Ainda agora, referiria-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma sublime, construção efetuada ao influxo divino com água do mar, nas épocas primitivas é o fundamento primordial nas organizações fisiológicas. Voltando à crosta, temos de aproveitar-lhe a herança mais ou menos envolvida no corpo humano. A essa altura, as elucidações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou: por isso mesmo, não desconhece você que enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio e de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Não soube o que responder, em vista das definições ouvidas, e ante o meu silêncio foi o próprio Alexandre que continuou depois de significativa parada. Como vê,
Ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar aperfeiçoando-o. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual, no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras do seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz, a conservação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me o trabalho em curso e deu por fim os esclarecimentos daquela hora. Estávamos a 2 horas depois da meia-noite. Permaneciam agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família. Congregando todos os companheiros em torno de si, como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente. Agora, meus irmãos, penetremos na câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E, depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel acentuou: Seja você, minha irmã, portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou: Faremos agora o ato de ligação inicial, em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Não ignorem o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos, e Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nestes últimos anos em que se devotou às grandes obras de benemerência e fraternidade. Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousavam 2 corpos que a bênção do sono imobilizava, mas ali mesmo, Adelina e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiriam fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual, em que se destacavam como principais protagonistas. Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Amigas e amigos ouvintes, quem fala com vocês é Licurgo. Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz. A nossa amiga Renata já leu a parte que nos interessa do capítulo 13. Nesse capítulo 13, nós estamos acompanhando o processo de reencarnação de Segismundo, através do casal Raquel e Adelino. Coordena o trabalho de reencarnação do Segismundo o instrutor Alexandre. E André Luiz, o aprendiz do Alexandre, está ali para observar. Acompanham também o processo de reencarnação o espírito herculano. Esses espíritos
Alexandre, André Luiz e Herculano, acompanhado de outros amigos de Segismundo e de Raquel e Adelino, estão preparando a reencarnação dele. Nesse capítulo 13, nós acompanhamos as diversas dificuldades apresentadas por Segismundo no processo de reencarnação, suas dúvidas, os problemas que enfrentou, em particular as dificuldades de entendimento com Adelino. Lembremos, Segismundo e Adelino tiveram um problema reencarnatório, e em encarnação anterior, Segismundo matou Adelino para poder ficar com Raquel. Agora, pelos benefícios da reencarnação, nós vamos encontrar esse entendimento através da reencarnação de Segismundo como filho do próprio Adelino. Mas no encontro de hoje o que nós verificamos já está adiantado o entendimento entre Adelino e Segismundo, de tal sorte que a reencarnação já está para ser consumada. Enquanto aguardam que Adelino e Raquel tenham sua intimidade nos seus aposentos, Segismundo aguarda em estado de perturbação espiritual, ou seja, de semi-inconsciência a respeito do que está acontecendo, e enquanto isto, Alexandre, um instrutor, orienta André Luiz a respeito de questões relativas à reencarnação e à vida futura, é lógico que especificamente do Segismundo, mas que muito serve para todos nós aprendermos alguma coisa a respeito do processo da reencarnação. André Luiz está surpreso com a quantidade de espíritos, os quais não foram citados os nomes, que acompanham esse processo de reencarnação e a dedicação desses espíritos em torno do Segismundo. Mas o Alexandre esclarece que nem toda a reencarnação acompanha aquele mesmo critério, aquela mesma forma, aquele mesmo processo. Varia de espírito para espírito. Então, enquanto aguardam, André Luiz pergunta ao instrutor Alexandre se todos os processos de reencarnação se assemelham. E o instrutor Alexandre esclarece que variam. Como já foi dito num encontro anterior, variam ao infinito. De qualquer forma, a paternidade e a maternidade são duas responsabilidades importantíssimas assumidas pelos espíritos. E mesmo que esteja reencarnando em um ambiente de viciação e de desequilíbrio, o espírito ainda deverá contar com as responsabilidades. O pai e a mãe, ainda com todos os problemas que têm, ainda assim são responsáveis por esse processo de reencarnação, muito embora nesses ambientes de viciação e desequilíbrio, o trabalho dos espíritos colaboradores é intenso na tentativa de dar melhores oportunidades para o espírito reencarnante e também, o que não deixa de ser, uma oportunidade para os pais. E aí, pessoal, a gente fica imaginando as variações que existem nos processos de reencarnação. Há espíritos que são recebidos com carinho, cuidado e até mesmo zelo excessivo. Há outros que são recebidos com alguma indiferença e outros com até mesmo desprezo. Imaginemos o trabalho que os espíritos orientadores têm para que esse tipo de reencarnação se consolide. Imaginemos o trabalho de proteção que esses espíritos empreendem para que o reencarnante possa conseguir êxito no seu propósito de retorno à Terra. Esclarece até mesmo Alexandre que em algumas oportunidades é tamanha a viciação do casal e tamanho é o desequilíbrio que o cerca, que eles têm que, de fato, como ele mesmo disse, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos da vida dos homens e das mulheres. É óbvio que isso não é uma luta corporal. Os espíritos mais evoluídos não poderiam entrar num processo de luta corporal, mesmo que se considere que o perispírito é um corpo. Mesmo assim, a luta que vemos aqui é uma luta no campo psíquico,
onde os espíritos orientadores e auxiliares do processo de reencarnação têm que se sobrepor acima dessas ditas entidades monstruosas, que não são nada mais, nada menos que espíritos muito desequilibrados, que estão ligados ao casal e que também estão comprometidos nesses processos de viciação e desequilíbrios. Alexandre esclarece que alguns espíritos muito evoluídos, o que ele chama de almas heróicas, reencarnam em ambientes como esses apenas para testar a sua capacidade de resistir aos desafios e de superar todos os problemas que encontrará. Obviamente que essas entidades heróicas, esses espíritos ditos heróicos, são a exceção. A grande maioria dos espíritos que reencarnam em ambientes como esses, dominados pelas paixões, pelos vícios, pelos desequilíbrios, são espíritos que têm alguma ligação com o casal, com o pai e a mãe, e que estão ali por mais uma questão de proximidade ou das tentativas de entendimento que a própria reencarnação oferece a cada um de nós. Logo em seguida, Alexandre convida os espíritos que estão auxiliando o processo de reencarnação e que nós conhecemos como o nome de construtores, ou seja, espíritos que trabalham no processo de construção do organismo futuro, diretamente trabalhando nos cromossomos, nos genes, para que o indivíduo tenha essa ou aquela característica específica. E desse processo, André Luiz nenhuma informação nos dá. Olha que interessante. O André Luiz não esclarece detalhes a respeito dessa análise realizada por Alexandre e os demais espíritos construtores, porque ou está acima da linguagem de compreensão do André Luiz, ou está acima da nossa linguagem de entendimento. Ou André Luiz não consegue compreender toda a dimensão daquilo que está acontecendo, ou nós não somos capazes de entender aquilo que ele precisaria nos passar, ou até mesmo as duas situações. Nesse processo, os espíritos que trabalham na construção do futuro corpo de Segismundo dizem que apenas um problema físico grave está sendo delineado na reencarnação de Segismundo, que é um problema relativo ao coração e que tem tudo a ver com a reencarnação que Segismundo matou o Adelino com o propósito de ficar com a Raquel. Vejam bem, esse é um processo que o próprio Segismundo pediu para vir com esse problema físico. Isso quer dizer, então, que alguns dos problemas físicos que temos são decorrentes de escolhas nossas ou de escolhas de outros espíritos aos quais nós aceitamos para que viéssemos com um ou outro problema físico com o objetivo de podermos sentir nos próprios corpos físicos os efeitos do mal que fizemos a outrem. Logo em seguida, o Alexandre esclarece que o Herculano ficará com Segismundo até os 7 anos de idade. Vejam bem que interessante. O Herculano é uma espécie de anjo de guarda, de anjo protetor do Segismundo. Cuidará então daqueles momentos iniciais em que o Segismundo precisará de ajuda para poder consolidar o seu processo reencarnatório, porque, de acordo com o que os espíritos nos dizem, a reencarnação só se completa aos 7 anos. Ainda impressionado com a questão do ambiente em que o indivíduo reencarna, o André Luiz pergunta se a lei da herança, ou seja, da hereditariedade, da transmissão genética de algumas características é ilimitada. A curiosidade do André Luiz se deve ao seguinte fato: ora, se naquele ambiente de viciação, paixões e desequilíbrios, o indivíduo herdará essas inclinações para as viciações que os pais possuem? E o André Luiz, então, recebe o esclarecimento do Alexandre. E o Alexandre diz que a herança real que o espírito tem dos pais está no corpo. É o próprio corpo físico, com seus problemas e com suas virtudes.
Ora, já dissemos isso anteriormente, mas se observarmos bem, nós perceberemos alguns problemas físicos em nós que se derivam de nossos pais, ou nossa mãe ou nosso pai teve algum problema físico, alguma limitação, algum processo que nós recebemos em contrapartida. E vemos em nós doenças que nossos pais possuíam, ou limitações que nossos pais possuíam. Essa é a herança genética. Mas quanto aos pendores, às virtudes e aos defeitos do indivíduo, assim como diz o Alexandre, cada espírito recebe as tendências, mas não as qualidades. O que o André Luiz então observa é que, embora os pais repassem para os filhos características orgânicas, quanto às questões das qualidades e das viciações, os pais podem apenas influenciar com tendências. Ou seja, de maneira mais clara, o que o Alexandre explica para o André Luiz é que os vícios e as virtudes dos pais podem influenciar os filhos de certa forma. Mas que o que valerá bastante e de verdade são as qualidades que aquele espírito possui e que às vezes são tão grandes, são tão numerosas as qualidades desse espírito que mesmo os vícios e as deformações dos pais não conseguem influenciar esses filhos. E não é tão difícil assim vermos filhos que são mais maduros do que os pais, filhos que reclamam dos vícios de seus pais. É óbvio, é claro que numa situação como essa, isso não é uma herança dos pais, porque nessa questão moral, percebe-se nesse caso específico que citamos, que a moral do filho é superior à moral dos pais. Mas poderá também acontecer o contrário, que os pais são equilibrados, não possuem vícios graves, têm grandes qualidades e, embora tentem, não conseguem influenciar os filhos com essas qualidades. E os filhos, embora tenham pais serenos, equilibrados, virtuosos, com pouquíssimos vícios, veem crescer em seus lares espíritos, filhos com viciações que trazem essas viciações de encarnações anteriores. Por isso que o Alexandre diz, nós herdamos tendências e não qualidades. O contexto onde estamos inseridos pode influenciar-nos, mas se nossas qualidades são muito superiores, essas viciações não nos influenciam. De acordo com o relato do André Luiz, já havia passado 2 horas depois da meia-noite, quando o Alexandre resolve entrar no quarto do casal. Em seguida, o Alexandre entrega a forma perispiritual do Segismundo, que já não possui mais a consciência exata do que está acontecendo, está num processo de perturbação que atingiu o seu auge. E se formos observar, embora a forma perispiritual do Segismundo antes do reencarne, em momentos anteriores, fosse a de um homem de estatura específica dele, a estatura própria dele, naquele momento ele era como uma pequenina criatura, um bebezinho, um feto pequeno, que é entregue por Alexandre nas mãos de um dos espíritos que acompanham o processo da reencarnação e que especialmente fora mãe da Raquel naquela encarnação, dizendo que ela merecia essa oportunidade de acompanhar mais de perto, de entregar o espírito. E eles então, essa senhora então que fora mãe da Raquel naquela reencarnação, e obviamente já havia desencarnado, caberá a ela entregar essa forma perispiritual reduzida do Segismundo ao casal Adelina e Raquel. Quando entram no quarto do casal, percebem os dois dormindo, os corpos dos dois dormindo, e ao lado dos corpos, Adelino e Raquel perfeitamente conscientes do que está acontecendo, prontos para receber o Segismundo, o seu filho, na reencarnação.
Muito bem, amigas e amigos ouvintes, concluímos aqui esse nosso estudo de hoje. No próximo encontro, nós vamos dar continuidade e, provavelmente, concluiremos o capítulo 13. Esse capítulo tão importante que trata a respeito da reencarnação de Segismundo. Convidamos vocês para acompanhar o nosso programa. Até o próximo encontro.